A monarquia britânica atravessa atualmente uma das transformações estruturais mais severas e rápidas de sua história moderna, marcada por expulsões sem precedentes, divórcios históricos e a poda implacável da árvore genealógica da família real. No centro desse terremoto institucional está Andrew Mountbatten Windsor, um homem que foi oficialmente reduzido à condição de plebeu depois que o rei Charles o despojou sistematicamente de suas últimas honrarias, afiliações militares e títulos principescos. Essa ação decisiva causou ondas de choque, não apenas pelos antigos corredores do Palácio de Buckingham, mas também do outro lado do Atlântico, onde o príncipe Harry e Meghan Markle estariam passando por momentos de grande angústia com os novos precedentes que estão sendo estabelecidos. O catalisador dessa turbulência na família real envolve uma complexa teia de memórias, póstumas, desastres, de relações públicas que viralizaram, comportamentos bizarros dentro do palácio e um dossiê de inteligência chocante que levou o monarca reinante a tomar decisões nunca vistas em séculos. O colapso absoluto da posição do príncipe Andrew na realeza pode ser atribuído à publicação devastadora de um livro de memórias póstumo escrito por Virginia Giuffre. Giuffre passou anos detalhando suas experiências angustiantes com Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e a poderosa rede de homens que ela acusou de exploração. No entanto, foi o lançamento de seu livro intitulado Nobody's Girl, A Garota de Ninguém, em outubro de 2025, que colocou a monarquia britânica em uma situação delicada. Tragicamente, Giuffre tirou a própria vida em abril de 2025, deixando para trás um manuscrito meticulosamente escrito que narrava anos de maus-tratos sistemáticos. O príncipe Andrew teve um papel de destaque nesse relato. O livro de memórias tornou-se um fenômeno global, instantâneo, chegando ao topo das listas de mais vendidos mesmo antes da sua data de publicação oficial. Leitores do mundo todo foram apresentados a relatos profundamente perturbadores e detalhados de Giuffre, sendo forçada a encontros íntimos com o príncipe em 3 ocasiões distintas quando ela era menor de idade. A narrativa detalhava um encontro específico na residência de Ghislaine Maxwell, em Londres, onde Giuffre foi informada de que encontraria um belo príncipe, comparando a situação perturbadora a um conto de fadas distorcido. Segundo o texto, Andrew identificou corretamente sua pouca idade e, em seguida, fez uma comparação profundamente inquietante com suas próprias filhas, observando que elas eram apenas um pouco mais novas. O que tornou o relato incrivelmente prejudicial à coroa foi sua autenticidade emocional e os detalhes extremamente específicos sobre o comportamento arrogante de Andrew. O livro expôs uma mentalidade arrogante, alegando que o príncipe agiu como se suas ações fossem um direito de nascença real. Além disso, a autobiografia alegou que as equipes jurídica e de relações públicas de Andrew tentaram ativamente contratar agentes da internet para assediá-la durante suas disputas judiciais. E também detalhou seus esforços para utilizar a segurança real para investigar o passado dela e, o mais prejudicial, como ele deliberadamente evitou o escrutínio legal, escondendo-se atrás dos portões fortemente vigiados do castelo de Balmoral da Rainha Elizabeth, na Escócia, para evitar ser notificado judicialmente. O lançamento do livro coincidiu com um cenário catastrófico para a família real. O rei Charles já enfrentava graves problemas de saúde após um diagnóstico de câncer, e a instituição tentava desesperadamente projetar estabilidade em meio a um período de intenso escrutínio público. A natureza explícita das alegações, amplificada pela profunda comoção pública gerada pela trágica morte de Giuffre, criou uma onda de indignação insuperável. Essa tempestade perfeita forçou o rei Charles a tomar medidas extremas que os funcionários do palácio não haviam previsto nem mesmo semanas antes. Apesar da crescente pressão, Andrew inicialmente se recusou a aceitar sua nova realidade. Poucos dias antes do lançamento de suas memórias nas livrarias do mundo todo, ele tentou um ataque preventivo ao anunciar que renunciaria voluntariamente ao título de Duque de York. Essa manobra calculada visava apaziguar seus críticos ao mesmo tempo que lhe permitia manter um resquício de seu antigo status real. Ele justificou a decisão como uma priorização do dever para com sua família e seu país, enquanto negava veementemente todas as acusações.
Esse gesto foi amplamente rejeitado pelo público e pela imprensa como uma manobra vazia e tardia. Por trás das muralhas fortemente fortificadas da propriedade de Windsor Andrew, travava uma batalha desesperada para manter seu estilo de vida luxuoso no Royal Lodge. Ele ocupava a extensa mansão de 30 cômodos. Havia décadas, tendo assinado um contrato de arrendamento de 75 anos em 2003 por um pagamento inicial mínimo sob o rigoroso acordo de que financiaria pessoalmente toda a manutenção da propriedade e as reformas estruturais. Com o rei Charles determinado a expulsá-lo, Andrew utilizou todos os artifícios legais e táticas de protelação disponíveis para impedir sua remoção. Fontes do palácio revelaram que Andrew fez exigências extraordinárias e totalmente irrealistas em troca de uma saída discreta. Ele teria exigido uma indenização financeira exorbitante, com estimativas sugerindo que buscava quase 99 milhões de dólares para desocupar o imóvel. Além desse pagamento maciço, ele exigiu a contratação permanente de uma equipe doméstica em tempo integral, incluindo um chefe particular, jardineiro governante e motorista pessoal, além de proteção policial armada 24 horas por dia, em qualquer nova residência que ocupasse. Andrew deixou absolutamente claro para a família real que esperava manter exatamente o mesmo padrão de vida que desfrutava no Royal Lodge, ignorando completamente o fato de que não ocupava mais nenhum cargo oficial, função pública ou tinha qualquer renda além de sua pensão naval padrão. Esse impasse intenso se arrastou por semanas. Andrew deliberadamente atrasou o processo de despejo, calculando que prolongar sua estadia na mansão aumentaria seu poder de negociação financeira. Sua principal preocupação era seu futuro financeiro, especialmente depois que a Crown Estate indicou que a Royal Lodge havia caído em um estado de deterioração tão grave que qualquer compensação potencial por seus investimentos iniciais seria totalmente anulada pelos custos de reparo necessários. A propriedade estava assolada por umidade, tinta, descascando e degradação estrutural, servindo como uma manifestação física da própria reputação decadente de Andrew. Para o rei Charles, a decisão de separar completamente seu irmão mais novo da monarquia foi uma das escolhas mais angustiantes de seu reinado. Charles havia nutrido anteriormente a esperança de que a aposentadoria forçada de Andrew da vida pública fosse suficiente para conter os danos institucionais causados pelo escândalo Epstein. No entanto, no final de outubro de 2025, o rei reconheceu que medidas paliativas não eram mais viáveis. A indignação pública reacendida pelas memórias de Giuffre refletiu-se nas pesquisas de opinião que indicavam de forma esmagadora que o público britânico exigia que Andrew fosse destituído de todos os privilégios reais restantes. Especialistas em instituições alertaram o rei de que manter qualquer vínculo oficial com Andrew representava uma grave ameaça a longo prazo para a sobrevivência da monarquia, especialmente porque as gerações mais jovens estavam cada vez mais retirando o seu apoio à coroa. A pressão sobre o rei Charles foi amplificada consideravelmente por seu filho mais velho, o príncipe William. O príncipe de Gales defendia há tempos o rompimento definitivo e implacável dos laços com seu tio que havia caído em desgraça. William abordou a crise com uma visão estratégica de longo prazo, compreendendo que seu futuro reinado dependia de uma instituição que inspirasse respeito absoluto. Ele acreditava firmemente que manter Andrew protegido dentro da família real sinalizava uma falha catastrófica de responsabilidade moral. William advertiu explicitamente seu pai de que a situação de Andrew precisava ser completamente neutralizada antes que comprometesse permanentemente o futuro da monarquia, insistindo que qualquer hesitação adicional apenas agravaria os danos institucionais. Em 30 de outubro de 2025, o Palácio de Buckingham emitiu uma declaração histórica e devastadora que selou o destino de Andrew. O breve anúncio confirmou que o rei havia iniciado um processo constitucional e formal para destituir Andrew de seus títulos e honras reais. Ele foi destituído da designação de Sua Alteza Real e do título de príncipe. Foi legalmente reduzido a Andrew Mountbatten Windsor, um nome civil que apagou todos os vestígios do status real que possuía desde o nascimento. A declaração do palácio também serviu como notificação formal de despejo, ordenando que Andrew devolvesse imediatamente o contrato de aluguel da Royal Lodge e se mudasse para uma acomodação privada alternativa. Essa ação sem precedentes
causou grande impacto nos círculos jurídicos e históricos. Especialistas em direito constitucional observaram que esta foi a primeira vez desde a crise da abdicação de 1936 que um membro sénior da família real foi tão impiedosamente destituído por um monarca reinante. Ao utilizar cartas patentes para caçar os títulos, o rei Charles demonstrou a disposição de usar todos os limites do poder soberano para proteger a integridade da instituição, priorizando a coroa em detrimento da lealdade familiar. A redação específica da Declaração do Palácio foi extremamente calculada. Ela observava explicitamente que as medidas punitivas eram necessárias apesar da contínua negação das acusações por parte de Andrew. Isso destacou uma mudança crucial na estratégia da família real. O rei não estava agindo com base em uma admissão legal de culpa, mas sim no fato inegável de que as associações de Andrew haviam se tornado muito tóxicas para a monarquia. A coroa reconheceu oficialmente que a sobrevivência institucional exigia expurgos internos implacáveis. As consequências práticas para Andrew foram imediatas e severas. Ele perdeu o acesso à substancial verba anual que financiava suas operações desde a morte da Rainha Elizabeth. Sua equipe de segurança financiada pelos contribuintes foi revogada, o que significa que o rei Charles teria que financiar privadamente qualquer futura equipe de proteção. Além disso, Andrew foi forçado a se mudar da grandiosidade da Royal Lodge para uma propriedade modesta e significativamente menor na propriedade de Sandringham, representando uma enorme piora em suas condições de vida. Curiosamente, observadores da realeza notaram que as filhas de Andrew, as princesas Beatrice e Eugenie, foram autorizadas a manter seus títulos reais. Fontes internas do palácio revelaram posteriormente que Andrew priorizou fortemente o status de suas filhas durante as negociações de despejo, garantindo um acordo privado com o rei para proteger Beatrice, a Eugenie, das consequências de sua desgraça. A necessidade de tal negociação ressaltou ainda mais o completo colapso da influência de Andrew. A rápida e implacável destituição de Andrew Mountbatten Windsor causou alarme imediato em Montecito, Califórnia. O príncipe Harry e Meghan Markle acompanharam a situação com intensa atenção e crescente ansiedade. A rapidez e a severidade com que o rei Charles desmantelou a identidade real do próprio irmão estabeleceram um precedente aterrador para os Sussex. Meghan rapidamente percebeu as implicações mais amplas. Se o monarca reinante possuía o poder e a vontade de destituir um príncipe de nascimento de seus direitos de primogenitura e seus próprios títulos de duque e duquesa, estavam extremamente vulneráveis. Essa constatação ocorreu em um período em que o relacionamento dos Sussex com a família real britânica permanecia completamente rompido após sua saída das funções reais em 2020. Embora Harry e Meghan tivessem concordado em deixar de usar o título de Sua Alteza Real em suas funções profissionais, eles se aproveitaram consideravelmente dos títulos de Duque e Duquesa de Sussex para construir sua marca comercial, sua empresa de produção de mídia e suas plataformas filantrópicas nos Estados Unidos. Fontes próximas ao casal relataram que Meghan estava extremamente angustiada com a possível perda do título de duquesa. Ela teria expressado uma postura desafiadora a seu círculo íntimo, insistindo que seu título não poderia ser retirado. No entanto, a ansiedade derivava da clara compreensão de que toda a sua influência comercial e pública estava intrinsecamente ligada à sua imagem real. A perda desses títulos alteraria fundamentalmente sua dinâmica pública, podendo cortar o acesso a parcerias corporativas de alto nível e plataformas de mídia que sustentavam seu estilo de vida californiano. Correspondentes da realeza confirmaram que o Círculo de Montecito compreendeu perfeitamente o novo precedente. Embora o status do príncipe Harry como filho do rei oferecesse uma ligeira proteção, a verdadeira ameaça se anunciava no futuro. O príncipe William, que nutre ressentimentos profundos e documentados em relação aos ataques públicos de Harry à família, eventualmente herdará o trono e o poder de revogar títulos por completo. A constatação de que William poderia facilmente replicar da abordagem implacável de Charles em relação a Andrew deixou os Sussex extremamente conscientes da precariedade de seu empreendimento comercial. Os mecanismos internos do palácio que levaram à queda de Andrew
foram fortemente influenciados por uma erosão gradual da sua reputação, vinda de dentro alimentada pelos testemunhos daqueles que o observavam de perto. O público já tinha conhecimento de suas batalhas judiciais e amizades questionáveis, mas a realidade de seu comportamento diário foi exposta por ex-funcionários do palácio. Charlotte Briggs, uma ex-empregada doméstica que começou a trabalhar no Palácio de Buckingham em 1996, forneceu um relato condenatório do caráter de Andrew. Encarregada de servir o príncipe no berçário após seu divórcio de Sarah Ferguson Briggs, esperava encontrar um veterano militar digno. Em vez disso, deparou-se com um indivíduo profundamente arrogante, volátil e propenso a explosões infantis. Briggs detalhou incidentes de fúria explosiva, por motivos triviais, relembrando uma ocasião em que o príncipe a obrigou a subir e descer as escadas repetidamente para ajustar as cortinas da janela com precisão milimétrica. Quando um raio de luz penetrava no quarto, ele a repreendia impiedosamente, deixando a jovem criada em lágrimas. Esse comportamento não era uma anomalia, mas uma realidade diária. O príncipe exigia que sua cama fosse arrumada com precisão militar, exigindo que os travesseiros bordados com o brasão real fossem perfeitamente centralizados. O mais perturbador, segundo Briggs, era a intensa obsessão do príncipe por bichos de pelúcia. Ele exigia que sua coleção de ursinhos de pelúcia fosse organizada em uma configuração bastante específica. Essa estranha fixação foi posteriormente corroborada pelo ex-guarda do palácio Paul Page, que observou que o príncipe mantinha entre 50 e 60 bichos de pelúcia em sua cama. Os funcionários da casa recebiam um diagrama plastificado que ditava a localização exata de cada urso. Qualquer desvio desse plano resultava em severos abusos verbais por parte do príncipe. Para piorar ainda mais a atmosfera perturbadora, Briggs afirmou que Andrew guardava o vestido de noiva da ex-esposa em seu guarda-roupa e mantinha a maquiagem dela impecavelmente arrumada em sua penteadeira, anos após o divórcio, projetando a imagem de um homem completamente alheio à realidade. Esses depoimentos de funcionários da casa destruíram qualquer resquício de dignidade real em torno de Andrew, retratando-o não apenas como uma figura pública em desgraça, mas como um homem inerentemente falho e profundamente arrogante, cujo senso de privilégio o tornava um pesadelo para os funcionários da classe trabalhadora designados para servi-lo. O ponto de ruptura final que precipitou a expulsão de Andrew da residência real não foi um grande processo judicial, mas sim um breve e desastroso momento de relações públicas. Em 16 de setembro de 2025, a família real reuniu-se em luto solene para o funeral da Duquesa de Kent. Os membros mais importantes da família real, incluindo o príncipe de Gales e a princesa real, chegaram trajando vestes de luto rigorosas, personificando a solenidade da ocasião. No entanto, a atmosfera solene foi quebrada por um vídeo de 7 segundos gravado do lado de fora da Capela de São Jorge. As imagens capturaram o príncipe Andrew e sua ex-esposa Sarah Ferguson em uma conversa animada e alegre, culminando com Andrew rindo abertamente, enquanto o resto de sua família permanecia em profundo luto. No cenário midiático moderno, aqueles 7 segundos provaram ser fatais. O vídeo viralizou instantaneamente nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. A imagem de um membro da realeza em desgraça e sem exercer suas funções, rindo em um funeral familiar solene, criou um pesadelo para a imagem de uma monarquia já sob intenso escrutínio. Os principais veículos de comunicação rapidamente se apropriaram da narrativa, condenando a profunda falta de bom senso. 48 horas após o incidente viral, uma reunião de emergência foi convocada em Clarence House, envolvendo o rei Charles, o príncipe William e a princesa Anne. A pauta era singular a neutralização imediata dos York como um passivo contínuo de relações públicas. O incidente do funeral serviu como catalisador final, convencendo o rei de que a permanência de Andrew na residência real era um símbolo insustentável de privilégio imerecido e falta de bom senso. Simultaneamente, enquanto a monarquia lidava agressivamente com a crise de Andrew, um desenvolvimento ainda mais histórico e chocante se desenrolava a portas fechadas em Clarence House. Em uma sessão de emergência, com a presença apenas de seus conselheiros jurídicos mais próximos, o Lord Chamberlain, o príncipe William
e a princesa Anne visivelmente abalado. Rei Charles fez um anúncio que alteraria o curso da história britânica. Com a voz embargada pelo imenso peso da decisão, o rei declarou sua intenção de se separar permanentemente da rainha Camila. Essa decisão marca o primeiro divórcio de um soberano britânico reinante em mais de 400 anos, um terremoto constitucional sem precedentes desde o turbulento reinado de Henrique VIII. A magnitude dessa decisão deixou a sala em silêncio atônita. O rei Charles havia passado 3 décadas defendendo Camila com fervor contra o intenso ódio público, arriscando sua própria reputação. E a estabilidade da coroa para reconstruir meticulosamente a imagem dela diamante, execrada a rainha consorte, aceita. Romper um laço que havia definido toda a sua vida adulta exigiria uma traição de proporções sem precedentes. O rei informou seus conselheiros de que a situação se tornara insustentável e a confiança completamente quebrada. O catalisador para este divórcio histórico da família real não foi uma disputa conjugal típica, mas sim um dossiê de inteligência altamente confidencial entregue ao rei apenas 8 dias antes da reunião de emergência. O relatório condenatório forneceu provas irrefutáveis que ligavam diretamente a rainha Camila a extensas campanhas secretas de manipulação da mídia. A inteligência comprovou que a rainha vinha coordenando ativamente com veículos de comunicação específicos para manipular a opinião pública, proteger sua própria imagem em detrimento de outros membros da família real e vazar informações internas sensíveis do palácio para consolidar sua influência. A manipulação foi descrita como altamente estratégica e profundamente calculada. Quando o rei Charles analisou as provas forenses das operações secretas de sua esposa, realizadas às suas costas, sua lealdade finalmente se desfez. O iminente divórcio real chega em um momento incrivelmente perigoso para a instituição. A monarquia já sobreviveu a crises severas antes, incluindo a abdicação de Eduardo VIII em 1936 e as consequências catastróficas da separação de Charles e Diana em 1996. No entanto, esta crise é fundamentalmente diferente. Ela atinge o próprio cerne do reinado atual, enquanto a instituição simultaneamente lida com a expulsão sem precedentes de um príncipe e com as hostilidades em curso com os Sussex, nos Estados Unidos. A integridade estrutural da coroa está sendo testada de todos os ângulos possíveis. As decisões implacáveis do rei Charles de destituir seu irmão de todos os seus títulos e iniciar um divórcio histórico da rainha revelam um monarca executando uma estratégia brutal, intransigente, de preservação institucional, fortemente influenciado pelo príncipe William. O rei está remodelando ativamente a monarquia, tornando-a uma entidade significativamente mais enxuta e menos tolerante. A era de encobrir constrangimentos familiares e tolerar traições internas chegou ao fim. A nova estratégia real determina que qualquer indivíduo, independentemente de direito de nascimento, título ou estado civil, que ameace a sobrevivência a longo prazo e o respeito público da coroa, será removido cirurgicamente da instituição. Enquanto o palácio se prepara para os desafios logísticos e constitucionais sem precedentes de um divórcio de um monarca em exercício e enquanto um plebeu recém-chegado à realeza, chamado Andrew Mountbatten Windsor, arruma seus pertences na residência real, o resto da família, especialmente aqueles que observam ansiosamente da Califórnia, precisa navegar por um cenário real, onde a lealdade absoluta é a única moeda que importa e onde nenhum título está verdadeiramente seguro.